Olá pessoal, meu nome é Caio, do canal Código Vazado, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito aqui de organização de projeto React, né, de arquitetura, vamos assim dizer, né, e eu vou apresentar aqui para vocês uma arquitetura que eu venho usando, que eu gosto muito, né, que é eu puxei um pouquinho lá do Next.js, né, da forma como a arquitetura é organizada lá. E eu venho usando muito, até mesmo para projetos de médio porte ou médio barra grande porte, né? Eu venho me dando bem, né? E não é difícil, é bem simples, vocês vão ver, ok? Então aqui está um projeto que eu acabei de clonar, né? Que a ferramenta do React criou para mim, né? E aqui na página, né? E aqui esse projeto ele ainda não foi modificado. Na verdade é apenas o app.js, mas nem sei o que eu modifiquei, né? Mas, ok. Aqui a arquitetura básica, né? Aqui está o projeto inicial que o React cria, ok? Primeiramente, né? Esse arquivo aqui, index.css, eu não gosto dele, né? Eu acho que ele... Enfim, eu acho que ele não faz muito sentido, né? Então, o que eu faço, né? O meu código global de estilização de CSS, né? E é bom lembrar um ponto aqui, porque os frameworks que eu uso de estilização, eles têm, né, um recurso chamado Style Props, né? Ou seja, eles permitem que eu estilize os componentes diretamente nos componentes, né, como as propriedades dos componentes, né. Então eu me livro do CSS ou do SAS, né, eu acho bem melhor, né. Mas aqui eu vou estar usando, eu vou estar criando essa estrutura entre aspas, usando CSS mesmo, ok? Só para demonstrar, mas não muda nada, ok? Vai mudar apenas porque com o CSS você vai criar uma pasta para armazenar tanto CSS quanto o arquivo JS que representa o componente e é isso que muda, ok? Então esse código index.css aqui eu não gosto dele, ok? Então aqui a gente pode ver que a gente tem no index.css o React por padrão ele aplica um CSS que é global, né? Ali o reset, por exemplo, né? Enfim, mas esse CSS global aqui, eu tiro ele daqui de index e eu coloco ele em app.css, né? Então, todo o seu CSS que for global, você vai colocar ele em app.css, né? E aí você deleta o index.css, ok? Ele não vai ser mais usado, ok? Aqui no index.js eu vou ter que obviamente tirar essa importação, porque senão ocorrerá um erro e tudo bem, tudo funcionando a mesma coisa, ok? Bem, então aqui a gente já se livrou de mais um arquivo, né? Já ficou bem mais clear aqui, não bem mais porque foi apenas um, mas a gente vai melhorar isso daqui. No arquivo app.js, pessoal, aqui é um arquivo onde eu gosto de declarar todas as minhas rotas, né? Então aqui é onde eu vou usar o browser router, o router e o componente, né? E o router, né? Os componentes para declarar as minhas rotas, né? Então aqui é a entrada, vamos se dizer, da minha aplicação, né? Dos meus componentes React, ok? Então aqui, né? Eu vou criar algumas rotas só para exemplo, ok? E eu volto já. Ok, pessoal, eu voltei aqui e eu acabei de declarar aqui, né? Usei o componente browser router, né? Do módulo React Router DOM, né? Browser router, eu importei ele como router, né? Eu mudei o nome dele e peguei o objeto também route, né? Para declarar as rotas dentro do objeto router, ok? Aqui eu poderia usar uma função de flash, ok? Mas isso que eu vou fazer aqui, eu vou mudar essa sintaxe, vou fazer isso para eliminar essa linha de código, ok? Perfeito. Então aqui eu criei duas rotas bem básicas, né? A rota barra e a rota barra about, né? Então o componente app, né? Ele vai servir para isso, né? Para encapsular, né? Para lidar com esse roteamento, ok? Aqui nos componentes eu ainda coloquei nulo, ok? Mas a gente vai criar esses componentes de página, ok? Deixa eu fechar esse daqui, eu não vou salvar. Ok, esse código CSS aqui eu irei deletar, né, que era de alguns componentes que vem ali padrão, que a gente já deletou, ok? Esse index.js aqui eu também posso fechar, tá tudo ok,
nosso código está bem mais clear. Aqui está o CSS global em app, ok? Importei app.js aqui. Esse logo aqui a gente não está mais usando esse arquivo. Irei deletá-lo. Se eu quiser deletar daqui também, eu deleto, ok? E legal, show de bola, ok. Então, bem, pessoal, na pasta, no diretório source, né, src, a gente vai criar, ok, uma pasta chamada de pages, né? Pages vão ser componentes React, né, que representa uma página, né? Então aqui eu tenho a página home e a página about, né? Eu criei de exemplo, né? Mas pode ter a página login, registrar, a página que você quiser, ok? Então aqui dentro eu irei criar, ok, por exemplo, a página home, né, para representar a página inicial da nossa aplicação, né, do nosso website. Então eu irei criar um diretório, irei criar home, ok? E dentro de home, ok? Dentro da pasta home, eu vou criar o arquivo home.js, né? E como o home vai ter uma estilização, né? Por isso que ele está dentro de uma página, eu vou criar home.css. E agora, no meu arquivo app.js, ok? Eu posso importar aquele componente que representa a página. Então, vou importar home from, eu tenho que andar para pages, tenho que ir até home/home, ok? E coloco o componente home aqui. Pronto. Então, esse componente que a gente vai dar aqui, né? Import React from React, ok? E export default function home, que é o nome do componente, aqui, ok? E ela retorna obviamente, um JSX, ok? Então, vou colocar aqui home page, ok? Vou colocar no H1 aqui, H1 home page, ok? Então, agora eu vou dar aqui, eu vou vir para a aplicação e daqui minha home page, né? Na rota barra, ok? Se eu vir para a rota about, né? Barra sobre, nada vai aparecer. Então, tá aqui a nossa home page, ok? Então, bem, pessoal, aqui, né, o que acontece? Você criou, né, você declarou a sua página, né, a página home, né, o componente home que representa a página home, né, ele é um container para tudo que vai ter dentro da página home, né. Então, eu vou começar aqui a composição da minha página home, né. Então, como que a gente vai pensar nisso, né? A gente vai pensar assim, opa, a minha página home, o que vai ter nela? O que ela é composta, né? E supondo que a gente esteja criando uma landing page, né? A gente vai ter, por exemplo, uma hero section, né? E hero section é um componente, né? É um componente da página home que ele vai ser específico apenas da página home, né? Ele não vai ser usado em outra página. E por esse motivo, a gente vai declarar ele dentro desse arquivo home, porque ele é específico apenas da página home. Então, eu vou usar, né, const hero section, né, a seção hero, ok? E ele retorna aqui, né, ele retorna, no nosso caso de exemplo, o meu fone está me atrapalhando. No meu caso de exemplo, eu vou usar apenas uma div, ok? E vou colocar aqui hero section, ok? E para essa div aqui, pessoal, eu vou passar uma class name, ok? Class name chamada de hero section. Perfeito. Ok? Então essa é a hero section. E aqui dentro, ok? Eu vou criar aqui já um container, né? Isso daqui é a mesma coisa que eu estou usando uma div, ok, pessoal? E vou usar aqui uma hero section, vou passar. Então ele é composto de uma hero section, ok? Hero section, ok? A minha homepage, por exemplo, ela também vai ter uma seção de testemunha, né? Uma seção de testemunha. Então vou const, né, testimonial
section, né? Eu creio que é assim que se soletra, ok? Se eu tiver errado, depois eu mudo, né? Então essa seção de testemunha, ela vai ser uma seção onde eu vou colocar ali, né, as testemunhas das pessoas, né, falando o que elas acham do meu produto, ou do meu serviço, ou do meu, porque essa é uma landing page, ok? Então eu vou dar apenas um Ctrl S aqui, ok? Ctrl S e vou colocar aqui testimonial section, ok? Então essa é a testimonial section, ok? Perfeito. E ela, né, também vai aqui dentro, ok? Testimonial section. Ela fica depois da hero section, né? Esse não seria, ela ficaria, enfim, isso é um exemplo hipotético, ok, pessoal? Então, bem, se eu vir aqui no meu navegador, a gente já tem a hero section, a testemunho section, ok? Então, eu acho que vocês pegaram a ideia, ok? O que acontece? Todo componente que ele for específico, que ele for usado apenas em uma página, em uma certa página, em uma página específica, ele vai ser declarado, né? Ele vai ser composto na mesma, né? No mesmo arquivo daquela página, né? Então, ele é, né? Ele pertence apenas a uma página, apenas aquela página, né? Ok. Agora a minha página home, ela também tem uma header e ela também tem uma footer, né? Que essa header e essa footer vão ser componentes que vão ser usados em várias outras páginas, né? Que vão ser usados em páginas diferentes, né? Então, por ele ser um componente que não é específico apenas de uma página, a gente vai criar aqui em source uma folder, né, uma pasta chamada components, ok? E aqui dentro a gente vai declarar os componentes que são reutilizáveis em todo, né, que são reutilizáveis, não são específicos apenas de uma página, ok? Então aqui eu vou criar uma new folder, ok? Eu vou criar header e dentro de header eu vou declarar o arquivo header.js e o header .header.css, ok? Aqui irei import React from React e também vou importar o arquivo CSS, import header.css. E aqui irei exportar uma função, né, chamada header, ok? E irei retornar, ok? Ela retorna, ok? Uma simples div, ok? Div com a class name header, ok? E aqui dentro apenas header, ok? E aqui no meu CSS, nesse caso aqui eu vou aplicar um CSS, vou só dar um background nela, vou pegar a classe .header, vou dar um background color para ela de tomato, ok? Um tomato, ok? E agora a gente tem um componente header, né? Que vai ser usado em diversas páginas. Eu irei vir aqui na nossa página home, irei importar o componente header from, né? Dois pontos, deixa eu ver onde eu estou um pouco longe, eu vou ter que voltar duas pastas, vou ter que entrar em components e vou ter que vir em header, ok? Já a gente vai melhorar, ok, pessoal, essa sintaxe aqui para não ser tão longa, vocês vão ver, /header. E a gente importou o componente header. Aqui eu preciso também importar o home.css, ok? Home.css. E eu creio que essa seja a sintaxe, é assim mesmo. Não sei se eu preciso colocar a sintaxe de ponto barra para indicar que é o diretório atual. Vou colocar só por segurança. Ok, então aqui a gente tem header e aqui a header, né? Eu vou colocar ela aqui, header. Ok, vamos ver se está funcionando. Não achou o componente header.css. Vamos vir em header, vamos ver o que está acontecendo. Header.css, eu já mudei também header.css.
Acho que aqui em home eu coloquei, não, aí, foi só uma demora para compilar. Aqui em header eu também vou só adicionar um padding, ok, de, sei lá, 2 RAM, não muito, 1 RAM, pronto. Okay, então que a gente tem um componente, né, que vai ser reutilizado em várias outras páginas, ok? Então vocês pegaram a ideia, né? Componentes que são específicos de uma página, né? Quando você estiver aplicando a composição, eles vão ser definidos, né? Eles vão ser definidos dentro dos arquivos que representa a página, né? Aquela página específica. E componentes que são reutilizáveis em várias outras partes do seu código, né? Você, como é por exemplo botões, né? Ou formulários, né? Você vai declarar ele dentro da pasta componentes, ok? Bem, eu falei que a gente ia resolver um pouco desse problema da sintaxe. E é o que a gente vai fazer agora, ok? Em vez de eu usar um caminho totalmente absoluto, né, o que eu vou fazer, né, por exemplo, em componentes, eu vou criar um arquivo, né, chamado index.js, ok? E eu vou importar para index.js todos os componentes, né? Então, por exemplo, eu vou importar header from header barra header, ok? Oh meu Deus, header barra header. Irei exportar, né? Exportar um objeto, né? Irei passar os componentes, né? Por exemplo, header, né? Então, em vez de usar essa sintaxe aqui na home para esse componente, o que eu vou usar? Eu vou usar esse desmembramento aqui, né? Essa sintaxe de desmembramento, já que eu estou exportando um objeto aqui, ó. E vou, né, tirar isso daqui, né? Então, para eu pegar qualquer componente, eu só preciso acessar a raiz de components, né? Então, você pode ver que está dando a mesma coisa, ok? A mesma coisa a gente pode fazer com pages, né? Eu posso criar um arquivo chamado index.js, posso dar um import aqui, né, em home, por exemplo, que é a única página que nós temos por enquanto, barra home, e export na home. E em app.js eu vou pegar home da seguinte maneira, né? Vou usar essa sintaxe aqui de desmembramento e eu acesso a raiz de pages, né? Que vai se referenciar esse arquivo index.js. E vamos ver, deu na mesma coisa, só que a sintaxe muito melhor. Vamos criar uma nova página aqui chamada de about, que é a página about, a página sobre, e ela vai ter about.js e ela também vai ter um CSS. Não, essa página, por algum motivo, ela não vai ter um CSS. Então o que você faz? Você precisa colocar ela dentro de uma pasta? Não, né? Você deixa ela solta aqui, apenas o arquivo CSS, né? Esse é um bom exemplo, né? Sem CSS. Então, por algum motivo, a página about.js, né? A página barra about, ela não vai ter CSS. Então, você deixa ela solta, né? Porque aqui home, como eu disse, a gente cria uma pasta só para, né, armazenar um componente que ele tem CSS ou tem outras dependências mais específicas. Ok? Então, aqui em index eu também vou pegar about, ok? Então, about, né, from barra about, irei exportar a pasta, o arquivo about, o componente about. Então, aqui em about, né, import React, ok? From React, e vamos export default, a função, né, que representa o componente about, ok? E ele vai retornar aqui, né, apenas um H1 barra H1 about, ok? Ponto e vírgula aqui, né? About page, né? Página sobre. Em app, do vírgula aqui, importa about, né? E about tá aqui, ok? Então a gente vai vir aqui em barra about e ver se está dando certo. Tá aqui a about page, ok? Eu posso também vir em about, como eu disse, né? Eu vou vir aqui em home, ó, vou copiar isso daqui, vou pegar header
aqui na verdade eu só preciso voltar um diretório. E irei colocar também aqui uma header, né? Header, opa, a gente precisa encapsular isso aqui dentro de um componente py, ok? Irei usar essa sintaxe aqui apenas para encapsular e GG, né? E deu certo, ok? Bem, você pode também declarar um componente layout, ok? Para você não ter que ficar repetindo, por exemplo, sempre header e footer, header e footer, header e footer. Então você declara um componente layout, você declara sua header, sua foot, e no meio você pega as propriedades, né, aqui de children, né, de filhos, né, e você aplica, ok? Isso é só algo, né, que eu pensei, ok? Bem, pessoal, deixa eu ver quantos minutos de vídeo está dando aqui. Opa, tá dando já 23 minutos, ok? Eu pretendo continuar, ok? Dar mais algumas dicasinhas, mas por overview, assim, por visão geral das coisas, da arquitetura, isso é o que eu uso, né? Então, resumindo, né? Componentes que são específicos de uma página, né, que são usados apenas em uma página, eles são declarados dentro do arquivo, né, onde está o componente que representa aquela página. No caso, se os componentes forem específicos apenas da página home, eles vão ser declarados dentro da página da home, porque eles são específicos da página home. E componentes que são reutilizáveis em outras páginas, eles são declarados na folder componente, ok? Componentes que tem CSS, você cria, né, você coloca ele dentro de uma pasta, tanto com arquivo .js e .css, e arquivos que não tem CSS, você deixa ele solto, não há necessidade de criar uma pasta, ok? Então, aqui em app.js, por exemplo, aqui nesse arquivo aqui, eu poderia criar uma pasta aqui representando um app, eu poderia colocar ele como um componente, aí você que decide. Tem mais algumas coisinhas que eu quero falar, mas como o vídeo está muito longo, ok? Isso é só. Eu espero que essa arquitetura lhe sirva legal, ok? Para sua aplicação, e a gente pode também falar futuramente de gerenciamento de estado da sua aplicação, ok? Então, por hoje foi só, pessoal. Eu espero que eu tenha lhe ajudado um pouco aí, e qualquer dúvida nos comentários, por favor. E valeu, falou e peace.